Hoje na nossa aula, nós vamos conversar com todos vocês sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. Esse corpo que foi presente de Deus. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, nos deu esse corpinho. Ele nos deu de presente. Só que nós precisamos cuidar dele. Quais seriam os cuidados para a gente ter um corpo mais forte, mais saudável, nos prevenindo de doenças, tomando cuidado para não nos machucar? O que será que ele pede, né? Para que a gente tome muito cuidado com o nosso corpo, porque é com ele que nós fazemos tudo, não é? Então, por isso, quando a mamãe nos surpreende, né, com aquelas frutas gostosas que ela compra, né, e traz bem fresquinho para nós, ela tá pensando nisso, no cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, não é? E quando ela faz aquela comida gostosa, o arrozinho, o feijão, né, as verduras, os legumes, é também para proteger o nosso corpo, para ele ficar forte, para a gente não ter doenças e para a gente fazer com que a nossa imunização, sabe aqueles soldadinhos que eu já falei para vocês? Que eles fiquem fortes. A nossa imunização precisa de alimentos, né? E água. Nossa, o nosso corpo precisa de muita água para a gente beber bastante, não é? Fazer com que a água, ela é uma coisa muito importante para o nosso corpo. A gente precisa dela, porque ela faz com que a gente fique, né, hidratado. Todo o nosso corpinho, todas as nossas células, elas precisam de muita água, além de toda a alimentação. Mas eu só fico comendo, tia Gisela? Não, o nosso corpo também precisa de higiene. Lavar as mãos antes de comer. E agora, nessa época, nós precisamos aumentar os nossos cuidados com a higienização, não é? Fazer com que a gente limpe bem as mãozinhas antes de comer, depois que usa o banheiro. Temos também o álcool em gel agora, né, que nós estamos colocando no nosso dia a dia, para fazer com que todos aqueles bichinhos, vírus, bactérias, que ficam escondidinhos no meio dos nossos dedinhos, no meio das nossas unhas, possam morrer e não fazer mal para nós. Então, por isso que a gente tem que fazer muita higiene das mãos, né? Deixar ela bem limpinha. E claro que tomar um banho também, né? Não adianta eu só lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão e não tomar banho. Mas será que é só isso, né? Comer, beber, fazer higiene das mãos, tomar banho, tomar as vacinas necessárias, né? A gente vai no postinho de saúde tomar as vacinas. E quando eu quero sair de casa? E agora tem mais uma novidade. Usar máscaras. Para quê? Para a gente fazer atividades físicas, né? Fora da nossa casa, né? Tomando todos os cuidados necessários. Mas a gente precisa se mexer também. Fazer atividades físicas, né? Sair um pouquinho, né? Com todos os cuidados. Jogar bola, andar de bicicleta, pular corda, né? Brincar com o papai e com a mamãe, né? Porque a gente sabe que agora tá o distanciamento social, né? A gente não tá podendo ir para parques, né? Ir para as pracinhas, fazer essas brincadeiras com muita gente, mas a gente pode fazer em casa, com todos os cuidados, né? Fazer com que o nosso corpinho também se movimente, né? Porque ele precisa de movimento. Se eu ficar parada muito tempo lá na minha sala assistindo televisão e jogando, não é muito bom. Eu vou sair com dor na mão, eu vou sair às vezes com dor nas costas, com dor de cabeça, os meus olhinhos vão lacrimejar. Então, tem tempo para tudo. Para se alimentar, para fazer higiene do nosso corpo, para brincar, né? Fazer todos aquelas higienes necessárias para que o nosso corpo fique forte. Porque Deus, ele deu para nós o corpinho de presente.
mas a gente precisa cuidar dele, não é? E eu tenho certeza que na nossa casa, a mamãe, o papai, as pessoas que cuidam de nós, elas têm muito cuidado conosco, né? Então, mas tia Gisela, será que só tem o nosso corpinho material? Será que a gente só tem esse corpo? Deus só deu para nós esse corpinho de carne que eu vejo, que eu pego, que eu sinto? A gente viu que a doutrina espírita, né, nos ensinou que não é só esse corpinho que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar também de um outro corpinho, não é? Um corpinho que é o corpo espiritual, né? Esse corpo espiritual que a gente sabe que ele é diferente do nosso corpo material. Ele tem outras características, mas ele precisa também de cuidados. Ou vocês acham que o nosso corpinho espiritual não precisa de cuidados? Precisa sim. A doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos ensina que o nosso corpo material, ele é importante. Precisa de carinho, de cuidado, de alimentação, atividade física. Mas o nosso corpo espiritual, é ele que toma conta do nosso corpo material. Como é que o corpo espiritual, ele sai do nosso corpinho espiritual? Quando a gente está dormindo. Então, quando a gente dorme, quando esse corpinho material, ele dorme, ele deita, o nosso corpinho espiritual, ele vai para o plano espiritual. Mas ele fica ligado pelo cordão fluídico, né? É um cordãozinho que liga o corpo espiritual ao corpo material. Mas será que espírito precisa de comida? Será que espírito precisa tomar banho? Será que espírito morre? Será? Vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina? O corpo espiritual também precisa de alguns cuidados, crianças. Vocês sabiam que ouvir uma música faz com que o nosso corpinho espiritual fique feliz ou triste ao mesmo tempo? Quando eu escuto músicas gostosas, animadas, eu fico feliz. Mas tem músicas que são muito tristes, né? Que mexem com os nossos sentimentos. Então, olha só, vamos prestar atenção no que a gente está ouvindo. Que tipo de música que a gente está ouvindo? O nosso espírito gosta de livros. Ele gosta de boas leituras. Então, que tipo de leitura que eu estou fazendo? São leituras agradáveis, que falam de coisas boas? Ou são leituras que me deixam tristes, né? O nosso corpinho, ele precisa também dividir as coisas, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele precisa dividir as coisas com os outros, senão ele fica muito egoísta, ele fica só com as coisas para ele. E as outras pessoas, né? Então o espírito, ele precisa dividir as coisas, dividir boas palavras, né? Bom dia, falando um bom dia gostoso, né? Boa tarde, boa noite. Falando boas palavras, o nosso espírito vai se fortalecendo. Ele vai ficando mais forte, não é? E quando eu vou fazer doações, lembrei de uma coisa. Sabia que o nosso Centro Espírita Luz e Verdade tem várias famílias que precisam das nossas doações? Essas famílias, elas não conseguiram achar um emprego, muitas vezes não têm dinheiro, tem uma casa bem pobrezinha, às vezes não tem o gás para fazer a comidinha. Então, o nosso centro, ele está recebendo doações. Então, essa semana, dá uma olhadinha na casa de vocês, se tem uma roupinha boa, não é? Não vamos dar coisa estragada para os outros, porque a gente não quer ganhar coisa estragada, suja, né? Remendada. Se a roupinha tá boa, se o sapatinho tá bom, faz uma sacolinha e leva lá no nosso Centro Espírita Luz e Verdade. O papai e a mamãe, se eles não souberem os horários, a tia Gisela passa no WhatsApp, tá bom? Então, quando a gente doa alguma coisa, nossa, né? Uma roupinha, um brinquedo,
um alimento para outras pessoas, elas vão se sentir melhor. Então, o nosso espírito gosta e precisa ajudar os outros, porque tem muita gente passando por sofrimento, tem muita gente triste lá fora da nossa casa, tem muita gente passando por grandes problemas, né? E o nosso espírito, quando a gente faz essas doações, ele fica mais forte. Ah, e sabe do que o nosso espírito gosta também? Ele se alimenta muito do estudo do Evangelho no lar. Sabe aquele estudo que a gente faz com a papai, mamãe, as pessoas que cuidam da gente? A gente põe aquela aguinha fluidificada e aprendendo, o nosso espírito fica mais inteligente. Ele fica muito mais esperto e ele vai vendo que tem coisas que ele ainda faz errado, mas tem coisas que ele já faz certo, não é? Então, e a oração? Vocês acham que o espírito precisa de oração? Precisa? Esse é o alimento que o nosso espírito mais necessita. O nosso corpinho precisa de arroz, feijão, frutas, água, legumes, mas o nosso espírito precisa de oração, né? Precisa de agradecer todas as coisas que a gente tem, a casa, o papai, a mamãe, a escola, os amigos. Olha só, nós estamos falando pela internet, olha quanta coisa boa a gente está aprendendo, mesmo longe. Mas olha que bênção, não? Então a gente precisa agradecer todas essas coisas. E o nosso espírito, ele precisa de bons pensamentos. Ah, tia Gisela, mas agora tá tão difícil, eu não consigo ter bons pensamentos. Ah, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar e pensar em coisas boas, né? Que um dia nós vamos sair, que nós vamos brincar com os nossos amigos, vamos voltar para a escola, vamos fazer tudo aquilo que a gente fazia, não é? Então, a gente agora tá vendo que o nosso corpo material, ele precisa de algumas coisas e o nosso corpo espiritual também precisa. São coisas importantes, não é? Se eu deixar de fazer coisas para o meu corpinho, ele vai ficar doente. Agora, se eu deixar de orar, né, de fazer as coisas para o meu espírito ficar feliz, sabe o que vai acontecer com o meu corpinho? Se eu não tomar conta dele, ele vai ficar com aqueles sentimentos. Lembra semana passada que a tia Gisela falou para vocês? Nós vamos ficar com sentimentos ruins. Quando eu não cuido do meu espírito, vem a raiva no nosso corpo, vem a confusão. Lembra dos sentimentos que a gente trabalhou a semana passada? Vem a tristeza. Quando eu não cuido do meu corpo e do meu espírito, vem esses sentimentos do medo, né? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ficar sem o papai, sem a mamãe, medo de não poder mais voltar para a escola. Quando a gente não cuida do nosso espírito, esses sentimentos ruins, eles vão chegando e vão tomando conta do nosso espírito. E o nosso espírito vai ficando triste. Mas se a gente tomar conta do nosso espírito, como a doutrina espírita esclarece, né? Cuidar dele com muito carinho, cuidar do nosso corpo, nós vamos nos sentir mais calmos e vamos ficar mais alegres. Então, tudo isso que a gente está aprendendo hoje é para a gente cuidar bem do nosso corpinho material e do nosso corpinho espiritual. E quando a gente fica bem com o nosso corpo espiritual, além de eu ter calma, além de eu ter alegria, olha quem aparece na minha vida. Jesus. Jesus, ele quer e ele torce para que a gente fique bem mais alegre, para que a gente fique calmo, né? E ele fala que isso vai passar, que a gente tem que ter paciência,
que a gente tem que ter bom ânimo, que a gente tem que fazer muita oração, evangelho no lar, lembrar daquelas pessoas que não têm tudo isso que nós temos, fazer as nossas doações, fazer a nossa parte, que logo, logo, tudo isso vai passar. Logo, logo, nós vamos estar juntos novamente. Então, a tia Gisela deseja a vocês uma ótima semana e que a gente possa cuidar bem do nosso corpo e também cuidar muito do nosso espírito. Um beijo no coração de vocês, tá? E fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.